Bom dia a todos vocês, meus colegas. É um prazer muito grande estar aqui para tratar com vocês de um tema ao qual o Silvio Romero se referiu a mim como sendo importante, diante de algumas avaliações, algumas solicitações que foram feitas com vistas a esse tema, a judicialização da saúde. Quero aqui externar não só minha satisfação e gratidão ao meu colega Silvio Romero, bem como ao desembargador Jorge Américo, aqui diretor da nossa SMAP. Acredito eu que boa parte de vocês, colegas, já chegaram a ter contato comigo anteriormente. Possivelmente, talvez até provavelmente, no curso de iniciação da função judicante. E lá eu disponibilizei o meu telefone, que vocês devem ter, e o meu e-mail funcional é josé.andré@tj.jus.br, josé.andré. Então, o nosso colega Silvio falou comigo com relação a alguns temas específicos de questões práticas do meu dia a dia aqui no exercício da função judicante na primeira vara da Fazenda Pública, vara que eu sou titular desde 2004 ou 2005. Vamos lá. Eu fiz aqui uma relação, e esse papel eu mando para vocês, certo? Acaso vocês me solicitem. Eu também tenho, por e-mail, como lhes mandar algumas jurisprudências recentíssimas desse mês de fevereiro relacionadas ao tema 1234. Decisões essas das câmaras de direito público aqui do TJPE. Tenho também como mandar para vocês algumas coisas relacionadas à rescisão de contrato unilateralmente, no caso do plano de saúde. E outras matérias também que eu tenho para poder lhes enviar. E vou, com o passar da nossa fala, esmiuçar mais esse material que eu teria para entregar a vocês. Vamos lá. Questões para análise e reflexões. Esse tema que eu botei aqui relacionado à judicialização de saúde. Lembro a vocês que, no caso específico das 8 varas fazendárias aqui da capital, nós tratamos com questões relacionadas ao Estado e aqui e acolá do plano de saúde de servidores. Então, eu tenho lá questões também relacionadas ao nosso plano de saúde dos servidores aqui do Estado de Pernambuco, né, o caso SACEP. Eu listei alguns pontos aqui relacionados à urgência, caminhos para a efetividade, dificuldade de prova, como tentar fazer a prova, levando em consideração as dificuldades que temos aqui em Recife e as dificuldades certamente maiores que vocês têm fora do Recife. Eu vou tratar como interior, né? Também uma eventual questão relacionada a cirurgias eletivas, transplantes, adequação de home care, provimento de medicamento, eventual escolha de clínica, próteses, etc. E alguns caminhos para que nós possamos exigir, garantindo o cumprimento das nossas decisões. Também tem algumas coisas relacionadas à TEA, né? Alguns caminhos a seguir, algumas questões práticas que eu visualizei em alguns processos lá da vara, muito embora hoje, diante do 4.0, eu tenho pouquíssimos processos relacionados até só aqueles que já foram julgados lá na vara que estão em cumprimento de sentença. Então, vamos lá. É evidente que quando se fala em judicialização de saúde, a gente sabe que esse é um tema que cada vez mais vem aumentando. Eu estou estudando essa matéria faz algum tempo e eu tenho um livro que eu até trouxe para cá para mencionar para vocês, Judicialização da Saúde, de um colega, no caso, juiz federal, Clênio Schulze, de Santa Catarina, e ele trata do tema com muita propriedade, muito embora essa edição que eu tenho, não sei se já houve alguma atualização, no que diz respeito a 1234, eu não sei se já houve, mas esse tema aí aqui demonstra que é cada vez mais usual a utilização do Estado juiz para ver problemas relacionados à saúde sanados. Eu verifiquei isso durante alguns anos que fiz parte do Comitê de Saúde, ao qual Silvio Romero e a doutora Ana Cláudia integram a atualidade, e cada vez mais há um acréscimo muito grande de busca do judiciário para obter provimento jurisdicional com vistas à saúde. Óbvio que aqui na capital, vocês podem pensar
que há uma facilidade maior do que no interior. Eu até concordo, de certa maneira, que há uma maior facilidade, mas não é muito maior. Eu tenho dificuldade, nós aqui na capital, tanto em várias cíveis como em várias fazendárias, nós temos dificuldade de perito. É uma dificuldade que nós temos e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o caminho que eu estou e alguns colegas estão seguindo para tentar resolver essas questões vinculadas à dificuldade de produção da prova. Porque nós temos que ter um mínimo probatório necessário para que nós possamos dar o provimento jurisdicional sem haver uma negativa de jurisdição. E tudo isso passa pela verossimilhança. Então, a verossimilhança daquilo que está sendo alegado é que nos faz ter segurança para poder decidir dessa ou daquela maneira. Evidentemente que quando chega um processo relacionado à busca de medicamento, ou à busca de algum procedimento cirúrgico ou alguma prótese, a gente sempre busca ver se há algum documento público, firmado por médico público, certo? Ou então de uma instituição que atenda ao SUS. Então, quantas e quantas vezes chega um documento de um médico particular, somente ele, e pelo menos eu, não dou o mesmo peso ao documento que vem para mim, firmado por um médico de um hospital público, ou então de um hospital que presta serviço público pelo SUS. Então, isso é um facilitador quando chega um documento dizendo que fulano de tal precisa desse medicamento e é assinado por um médico do Hospital das Clínicas ou por um médico do Agamenon Magalhães ou do IMIP, né? Então isso dá mais segurança para a gente. Usando também como elemento, muitas das vezes esse médico não vem nenhum papel timbrado que diz que é desse ou daquele hospital. Está lá o carimbo do médico fazendo uma declaração, apresentando um laudo, mas é possível a gente ver, e eu faço isso, certo? Pela internet, e quando da decisão faço referência ao laudo, eu digo, conforme o médico fulano de tal, CRM número tal, que atua no hospital tal, hospital público. Conforme, aí www, você vê o currículo do médico, no Lattes, ele pode dizer onde é que ele atua. Ele pode atuar no Hospital Agamenon Magalhães, no Otávio de Freitas, e aquele papel timbrado não foi do Hospital Agamenon Magalhães ou do Otávio de Freitas, são dois grandes hospitais aqui de Recife, hospitais públicos. Então, de quando em vez, inclusive, quando o médico é professor também, e no currículo dele menciona isso, eu posso e faço referência ao fato dele ser professor, exercer o magistério perante a UPE, ou perante o FPE, ou perante a FPS, né, que é vinculado ao IMIP. Então, são situações que podem dar mais força àquele laudo, que, muito embora não seja feito por um perito designado pelo juízo, ele vai nos ajudar a fundamentar aquilo que a gente deseja. Nomeação de perito não é fácil. Em nenhuma situação. E vejam vocês que uma simples perícia para uma desapropriação aqui, quando eu nomeio um engenheiro que, em regra, presta serviço para algumas varas, já teve situação dele dizer que não poderia atuar porque ele exercia uma função de confiança ou exerceu uma função de confiança perante a Prefeitura do Recife, por exemplo. Isso faz com que eu não possa ter ele comigo para poder fazer isso. Essa dificuldade, muitas das vezes, faz com que a gente mande ofício para um conselho regional para indicar um especialista naquela área, um especialista nessa área, né? E com a resposta do conselho eu posso nomear. Só que esses ofícios, muitas das vezes, diz apenas o nome do profissional. Então, eu tenho um despacho padrão, que posso mandar para vocês, evidentemente, josé.andré@tj é meu e-mail. Nesse despacho padrão, onde eu nomeio o perito, eu digo, nomeio você, fulano de tal, para exercer a perícia, solicito que indique as suas pretensões em termos de verba honorária. Se ele aceita e, se sim, qual seria a pretensão de verba honorária. Existem ações cômodas, onde a gente recebe a resposta, o médico diz o valor e a parte concorda. Isso é uma ação cômoda. Aqui e acolá, questões relacionadas à isenção, por exemplo, de imposto de renda, onde um procurador de justiça, um promotor de justiça, um magistrado aposentado que tem uma patologia que foi negado para si esse benefício da isenção,
Ele move a ação e ele paga esses R$ 3.000, R$ 4.000 ou mais que o médico venha a solicitar. Um delegado, um oficial da Polícia Militar, aqui e acolá já vi situações como tais. Mas, às vezes, o valor ofertado, o valor solicitado, não é compatível com a capacidade de pagamento do nosso autor. E isso faz com que eu já tenha um outro caminho, e aqui e acolá eu sei que alguns juízes lá de fazenda estão fazendo. Ele disse, olha, considerando que nós sabemos que existe aquela tabela do CNJ que diz o valor dos honorários para pessoas que não tenham condição financeira para pagar que tenham benefício da justiça gratuita. R$ 370 com a perícia médica, esse valor. Então, esse valor gera um certo desestímulo para que o perito faça. Então, já teve situações, e funcionou lá na vara, onde o perito chega e diz, olha, o meu honorário é R$ 3.000 para eu fazer. O médico diz, R$ 3.000, ok. Considerando a tabela, que é 370, eu intimo a parte autora para dizer se ele paga o complemento. Porque ele pagando o complemento, a gente tem quase os R$ 3.000, quase eu não digo, né? Mas uma parte desses R$ 3.000 que o médico solicitou já pago pela norma do CNJ, e essa diferença seria paga pela parte. Já aconteceu lá na vara, sim, da parte, mesmo sem beneficiária ser gratuita, conseguir, de alguma maneira, empréstimos, solicitação de parentes, etc., e ele faz o pagamento do que falta, o que sobeja o valor fixado pelo CNJ. É um caminho também. E quando a parte faz isso, facilita. Óbvio que é possível que aconteça uma necessidade de uma inversão do ônus da prova, mas essa inversão pode gerar um CCD de defesa, uma inversão da norma processual e pode gerar uma nulidade ou até mesmo um julgamento que venha, se calcado apenas nessa inversão, gerar uma anulação da sentença e uma volta para que haja a produção probatória devida. Mas essa inversão é uma hipótese. E no despacho a gente pode dizer, sob pena de inversão. Agora a gente tem que lembrar que se existe um documento lá, firmado por um médico, trazido pela parte, cujo conteúdo não foi expressamente impugnado pela parte contrária, a gente pode fazer carga nesse documento. Se esse documento foi firmado, como eu disse, por um profissional de um hospital público ou que presta serviço ao SUS, também eu posso fazer carga nesse documento e chegar à conclusão para dar a minha prestação jurisdicional, certo? Aí seria um mínimo probatório já presente que me possibilitaria eu fazer esse julgamento. Outro ponto que eu marquei aqui, cirurgia. A questão da cirurgia, aqui e acolá, a gente recebe, e aqui nesse livro se fala em judicialização de saúde, que eu mencionei algumas hipóteses, que essa urgência é uma urgência relativa, porque pode ter urgência agora e depois, num dado momento, a urgência não ser tão premente, na medida em que eu tenho uma patologia agora, que com um dia ou dois eu possa melhorar, então aquela urgência já não é tão urgente, vamos dizer assim. Mas a questão das cirurgias é que gera uma certa preocupação de nossa parte, juízes que atuamos em processos de saúde. Por quê? Vamos lembrar que existe um cronograma pré-estabelecido para cirurgias. Existem cirurgias que são urgentes e são tratadas como tais. Existem cirurgias que não são tão urgentes e demandam um certo tempo para ser feitas. Uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. E a gente sempre tem que estar ciente disso. Quantas e quantas vezes a gente tem um processo que a parte diz que é urgente, 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 e quando vem a resposta do Estado, diz, olha, está agendado já. Ele quer que o senhor dê a liminar, doutor juiz, para que faça a cirurgia em no máximo 24 horas, a inicial chega assim, ou então com um prazo de imediato, que também é uma coisa que me causa muita estranheza quando o juiz determina. Estranheza que eu digo não é em termos de crítica, mas em termos de operacionalização. Como é que eu vou dar um despacho para que de imediato coloque alguém na UTI, se eu sei que tem que ter uma vaga, se eu sei que o paciente também tem que estar em condição de saúde boa, sem nenhuma doença infecto-contagiosa, porque se ele for colocado de imediato nessa UTI, ele pode gerar a doença dele, levar a doença dele, a caso infecto-contagiosa, para outros pacientes. Então não é somente dizer faça, faça observando as diretrizes médicas que fogem ao nosso conhecimento em regra. Nós não temos essa expertise. Quem tem é o profissional médico.
e não nós, magistrados. Por isso que nós nos valemos de profissionais médicos para tal. Então, voltando à questão da cirurgia. Aqui chega a questões relacionadas à cirurgia, quando há demonstração de que, de fato, há um tempo exacerbado, que foge à razoabilidade de espera. Normalmente, não. Sempre eu escuto a parte contrária. E já aconteceu situações de eu escutar e dizer, doutor, está marcada a cirurgia. Doutor, esse transplante está marcado. Só que depende de um somatório de fatores. Doutor, se o senhor der eliminar, fulano vai furar a fila, porque eu tenho ali Dona Maria, seu Carlos e seu Antônio que estão esperando, não entraram na justiça, e vem agora José André entrar na justiça para passar na frente dessas 3 pessoas, quando o caso dele é até menos grave do que o caso desses 3. Então é algo que a gente tem que também ficar atento. E aqui, nessa obra que eu sugiro para vocês, Judicialização da Saúde no século XXI, ele faz referência num dado momento, a questão de existir, na prática, foi demonstrado que o gestor dessas filas, ele tem 2 listas, uma lista com pessoas com processo judicial e outra sem processo judicial. E aqueles que, diz ele, estariam sem entrar com processo judicial, estariam sendo prejudicados. Isso é na página 101 do livro. Mencionando, inclusive, a possibilidade de estar sendo violado o princípio da isonomia, no que eu concordo. Então, até isso a gente tem que ficar atento. E o princípio da isonomia é fundamental para que nós tratemos igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Então, essa questão da cirurgia eletiva, a gente tem que lembrar sempre, o prazo tem que ser um prazo compatível, porque muitas vezes você, para fazer uma cirurgia, depende da compra de uma prótese. Essa prótese, às vezes, é importada. Então, essa fixação de prazo tem que ser bem, na minha forma de ver, bem sopesada de acordo com cada caso. 24 horas, 48 horas, quando a gente sabe que uma cirurgia não é assim. O ano passado eu fiz algumas cirurgias, quando era um problema que tive e estou me tratando. Eu pedi autorização à CAMP, como nós que fazemos parte da CAMP, pedimos autorização à CAMP, esperamos um agendamento para poder fazer aquela cirurgia. E veja que, no meu caso, foi um caso bem sério. Então, nós sabemos que existe esse cuidado há de ser lembrado quando a fixação do prazo, certo? Outra situação também, adequação de home care. Às vezes, a gente determina que seja ofertado o serviço de home care. Temos que pensar não só no prazo, como também na adequação do imóvel. Há um processo específico que corre lá na vara, que eu julguei o ano passado, no caso de repercussão de um rapaz que levou um tiro por conta de um jogo de futebol, alguns anos atrás, e ficou necessitando de serviços especiais, ficou um tempo internado e depois foi para a casa dele. Eu digo isso como exemplo de outros casos que tenho, de que foi necessário que a parte autora fizesse a adequação do imóvel para poder receber o equipamento. Isso no que diz respeito à questão elétrica e questão hidráulica. Então, largura de porta, voltagem, tudo isso foi capacidade dos disjuntores da casa para poder receber aquelas máquinas. Então, o instalado home care não é instalar o dedo e o home care está instalado. Então, isso a gente também tem que lembrar. Essas adequações são essenciais para que o home care seja efetivamente posto em uso em benefício do autor. Sempre lembrando que o autor que pede home care, em regra, está no hospital. Então, também, essa adequação, o prazo que se perde, o tempo que se utiliza para fazer essas adequações, a parte também vai estar coberta, ela não vai estar descoberta, na medida que está hospitalizada. Agora, óbvio, no home care vai ter uma qualidade de vida melhor, vai liberar uma vaga também do hospital para outras situações que não admitiriam home care. Mas essas adequações têm que ser lembradas. Uma coisa também aqui que eu anotei, vocês estão também cientes disso. A parte não pode escolher o hospital. Eu quero fazer o tratamento no hospital português. Só procura português. Ninguém procura hospital evangélico. Ninguém procura hospital de Ávila, onde até meus filhos nasceram. Procura um hospital português. Porque nós sabemos que o hospital português, pelo menos é tido, a mídia menciona isso, como um dos melhores hospitais aqui do norte e nordeste do país. E a parte quer escolher o hospital português, quer escolher este ou aquele hospital, quer escolher este ou aquele médico. Então, a gente tem que lembrar que nem o Estado, nem o plano de saúde tem a obrigação de colocar neste ou naquele hospital. Agora, óbvio,
Se restar demonstrado que o tratamento, uma iodoterapia, por exemplo, de tireoide, apenas 12 hospitais fazem isso aqui, até onde sei. O português é um deles. Se restar demonstrado que esses 2 hospitais, somente esses 2 fazem, compete ao Estado dizer, vai fazer nesse ou naquele. Compete ao plano de saúde dizer, vai fazer nesse ou naquele, no que for conveniado. Isso também é algo que a gente não pode esquecer. Então, da mesma maneira, a escolha do nome comercial da marca. Nós sabemos que essa escolha não pode ser feita nem pode ser determinada. Quando determinada em sentença, em regra, há uma alteração nesse particular, por parte do Tribunal de Justiça. Estou falando isso com relação às câmaras de direito público, que são 4 aqui na capital, no Tribunal de Justiça, melhor dizendo. Então, essa possibilidade de marca não existe. É a droga, é o componente. Outra situação que eu anotei aqui é que a fixação de prazo para acesso à UTI, eu já me referi a isso há pouco tempo, passa necessariamente pela possibilidade do paciente ter acesso à UTI, porque ele pode estar com a doença e não ser recomendável ele ir para aquela UTI. Nós temos aqui, hoje, dia 10 de março, acabamos o carnaval agora, eu vi durante o carnaval a notícia de que há uma UTI de um hospital público, aqui não estou lembrado o nome agora, que não está recebendo ninguém porque apareceu uma bactéria de difícil vitória por parte dos medicamentos. Então, isso é algo que a gente também tem que ficar atento quanto a isso. Bem, a gente tem que lembrar que muitas das próteses são não só de custo elevado, como também de compra não tão simples. Não é eu ir numa farmácia, eu quero comprar uma rosuvastatina cáustica de 10, eu quero comprar um Puran de 150. Não é assim, né? A gente tem que lembrar que muitas das drogas que são solicitadas são drogas caras, são drogas de difícil compra e muitas delas, inclusive, importadas. Eu ainda tenho alguns temas para tratar, espero que esteja dentro daqueles 30, 40 minutos que me foi solicitado, esclarecendo e repetindo que estou à disposição de vocês. Vocês têm meu telefone, no e-mail que vocês me mandarem eu passo o telefone também, que não mudou, e utilizo o WhatsApp, falo com alguns de vocês aqui e acolá por WhatsApp, certo? Como eu posso exigir e garantir o cumprimento da minha decisão judicial? Isso é que mais nos aflige. Eu dizer cumpra e não é cumprido, eu dizer faça e não é feito. Logicamente que quando uma decisão judicial não é efetivada, isso gera um descrédito muito grande à parte e, de certa maneira, posso até dizer uma desmoralização, porque é uma decisão firmada por um juízo de primeiro grau que pode estar certo, pode estar errado e que ela pode ser revista. Então, se essa decisão, que foi proferida por mim, não houve concessão de efeito suspensivo, ela está válida, vigente, vibrante e podendo ser cumprida, ela deve ser cumprida. E quando isso não acontece, realmente gera um descrédito. E para nós, magistrados, a gente se sente também, de certa maneira, frustrado. Porque é como uma pessoa que você condena uma parte a pagar uma indenização e essa parte ganha e não leva porque não conseguiu achar patrimônio e por aí vai. A gente que julga, e eu já julgo há mais de 30 anos, eu entrei na magistratura no mês fui nomeado em agosto e comecei meu exercício da função judicante na primeira semana de setembro de 1994. De setembro de 94 para cá, quantos processos a gente vê que a parte ganha e não leva? Isso também para a gente não se sente bem. Tenho certeza que nenhum de vocês também se sente bem com uma situação dessa. Como exigir? Aí há quem fale da possibilidade, eu vou decretar a prisão do responsável. O magistrado a qual me referi, o Clênio Schulze, ele inclusive fala desse tema de prisão e tem a mesma visão. Eu tenho a mesma visão que ele tem, eu não posso dizer que ele tem a mesma visão que eu tenho, e sim, eu tenho a visão que ele tem da impossibilidade de prisão, porque não é o devido processo para a prisão feito por nós, enquanto magistrados que não temos competência criminal. E acaso você tenha competência criminal, é num processo específico, creio eu. De crime, há muito tempo que eu não mexo nisso, mas eu acredito que seja dessa maneira ainda, certo? A fixação de multa, vamos lá. Quando você fixa uma multa,
vamos olhar em dois pontos diferentes, privado e público. Com relação ao plano de saúde, com relação à empresa privada, você vai tirar aquele valor dela em benefício da parte. Às vezes funciona, às vezes você acha patrimônio, às vezes você acha dinheiro, melhor dizendo, no Sirbajude, e você pega o dinheiro daquela multa. Mas a multa com relação ao privado e com relação ao público tem uma peculiaridade. A multa é meio, não é fim, e muitas vezes a fixação de uma multa, com o passar do tempo, torna-se o valor das trentes mais alto até do que o bem buscado. Então, a parte, muitas das vezes, está querendo mais uma multa do que mesmo medicamento. E não estou dizendo que é sempre, mas eu já vi situações em que a própria parte autora dá uma postergada em buscar o medicamento, dá uma postergada em fazer algo que lhe competia, porque sabe, cada dia é 1.000, cada dia é 200, e o tempo vai passando e quando eu ver, eu sou credor de 200 mil, sou credor de 20 mil. E nós, enquanto magistrados, temos que garantir o fim e não o meio. E o fim é o medicamento, o fim é a cirurgia. Então, eu não vejo como a multa por si só seria passível de suprimento daquilo que é buscado. No entanto, vamos lá, público e privado. No privado eu acho até que pode surtir mais efeito, mas no público eu não vejo como surtir tanto efeito, porque sempre eu atuo em direito público há um bom tempo. Eu fui titularizado em direito público em 2006 ou 2007, aqui na primeira vara da Fazenda. Saí em alguns momentos para exercer funções em alguns lugares, e enquanto na função judicante, até mesmo tempo que eu fiquei trabalhando no TJPE durante uns 5 a 6 anos, quando eu fazia Sirbajude, a exemplo da minha vara, eu sempre obtenho recursos. Nunca deixei de obter êxito no Sirbajude, quer para município, quer para estado. É possível que uma prefeitura no interior momentaneamente fique sem saldo, mas no segundo momento vai chegar, tem um repasse, ele tem o Nordeste, o ente público tem a receita. Então, no ente público, o Sirbajude funciona muito melhor. Por quê? A parte pede medicamento, o Estado não conseguiu comprar a tempo, o município não conseguiu comprar a tempo. A parte apresenta seus orçamentos, esses orçamentos são levados em consideração pelo magistrado e é feito o bloqueio daquele valor. O alvará eu sempre determino que seja pedido em nome da parte, que a parte depois vai prestar conta. A parte compra, presta a conta e já está habilitado para um novo pedido. Eu tenho uma certa cautela com relação a pagamento direto de valores a empresas, porque já tive situação em processo em que o valor foi transferido para a empresa, não foi processo de minha vara, e esse valor transferido para a empresa quebrou um valor elevado e a parte nem teve medicamento e o Estado ou o município, não vou entrar aqui dizer brevemente onde foi que isso aconteceu, ficou no prejuízo. Ou seja, quando o Estado fica no prejuízo, nós contribuintes ficamos no prejuízo. Então, essa situação, na minha forma de ver, do Sirbajude é uma maneira muito boa para a gente conseguir a efetividade naquilo que a gente presta. Eu anotei uma questão relacionada até aqui, espectro autista, certo? Que estou já chegando perto do fim. Que me causou bastante surpresa e que me deixou mais ligado ainda em situações como tais. Muito embora depois de um certo tempo deixou de ter a competência lá da vara. Mas eu passei isso para 2 juízes ou juízas que atuam no 4.0. Eu narrei isso, inclusive mandei cópia do meu despacho. Quando havia já um bloqueio sendo feito e o pagamento para uma clínica, valores consideráveis, certo? Porque era um tratamento que tinha diversos outros profissionais envolvidos, tinha fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, tinha vários serviços prestados. E na prestação de contas, o despacho que foi dado pelo juiz da unidade foi para que houvesse a prestação de contas. Foi quando eu voltei para a vara, eu verifiquei que no mesmo dia, na mesma hora, a pessoa estava fazendo tratamento. Como ele poderia estar fazendo tratamento no bairro do Derby às 10 horas da manhã de uma segunda-feira e naquela mesma segunda-feira, de 10h30 da manhã, ele estaria na Caxangá. Ou de 10 horas da manhã, ele estaria na Caxangá. Então, horários muito próximos,
e horários idênticos, em locais diferentes, fazendo tratamentos diferentes. Então, isso foi uma coisa que me causou estranheza. Eu, no despacho, fiz referência a isso, suspendi a expedição de qualquer alvará para a parte, até que fosse esclarecida a situação. Eles apresentaram petição e tal, e o processo seguiu. Não vou dizer aqui o que foi que aconteceu, mas é muito interessante, é muito válido que a gente, quando receba a prestação de contas desses serviços que são prestados por conta do espectro autista, verifique isso. Onde foi a clínica, qual foi o profissional, porque aquilo é dinheiro que está saindo, quer do ente privado, quer do ente público, e esse dinheiro que está indo para qualquer lugar que for indevido, está gerando prejuízo para alguém está se completando, e a gente não pode deixar que isso aconteça. Nós não podemos ser instrumento de um enriquecimento ilícito. Isso aí tem que ficar bem atento. Então, a questão da prestação de contas é algo muito importante. Com relação ao tema 1, 2, 3, 4, eu até abri ontem, lá em casa, o andamento processual. Foram apresentados 6 embargos declaratórios. Estou perto do fim. Esses 6 embargos declaratórios foram julgados recentemente. Eu não consegui ver em PDF o conteúdo, mas consegui por um colega meu e disse que está sendo dado provimento parcial a um dos embargos declaratórios e os outros vão ser rejeitados. São 6 embargos declaratórios. Mas isso não vai afetar, a princípio, o que já foi decidido. Eu vejo que aquela ementa do tema 1, 2, 3, 4 é algo bem complexo. Já fiz a leitura por mais de uma vez, já estou pesquisando e conversando com colegas com relação a isso. Aquele valor específico de 210 salários mínimos é relevante. Questões relacionadas à compensação de um ente para outro também é bem relevante e pode até surgir algumas dificuldades lá na vara da Fazenda com relação a algum ressarcimento. Alguns colegas, eu conheço 2 magistrados aqui das 8 varas de Fazenda da capital, já estão mandando para a Justiça Federal. Eu tenho esse despacho, não mandei nenhum ainda. Estou esperando o trânsito em julgado para poder mandar, até porque está comigo, se não for meu, a decisão do remédio já foi dada, a parte não vai ter prejuízo. Se for algo que vai continuar sendo o meu, não muda nada. Então, eu tenho esse despacho, se vocês desejarem, despacho muito bem feito, muito bem fundamentado pelos 2 magistrados, que eu já conversei com eles sobre esse tema, eu posso mandar para vocês por e-mail, como havia mencionado antes. Agora, uma coisa que me preocupa, dentro de julgados que eu tenho do STJ, com relação ao tema 234, já existem julgados lá, recentes, desse mês de fevereiro, inclusive, nessa pesquisa que fiz, e acho que vocês também vão concordar comigo, já vi decisão dizendo que se o tratamento solicitado for a semestralidade estaria aquém daquele valor específico de envio para a Justiça Federal, e esse valor específico, em sendo como é a semestralidade, não tiraria de nós, magistrados, juízes de direito, a competência. Então, não sei se vocês estão entendendo, o valor do medicamento, se fosse para 1 ano, ia para a Justiça Federal. O que o advogado fez? Ele diz que só quer 6 meses de tratamento. Os 6 meses de tratamento fica aquém dos 210 salários mínimos, o que faria com que a competência fosse nossa. Então, é uma situação também que pode ser um ardil para que o processo continue conosco. Há decisões que, como eu mencionei, recentes, e uma delas que eu consegui, diz que a competência é da Justiça Comum, porque só foi solicitado 6 meses de tratamento. Aí eu me pergunto, e a doença e a patologia tem um prazo pré-estabelecido para ir-se embora do corpo do indivíduo, vamos dizer assim? Agora, se ele botou 6 meses, na minha forma de ver, e a competência é nossa, beleza. A objeto é 6 meses, num primeiro momento eu não vejo como adiantar mais que isso. Ele teria que mover uma ação. Aí a gente fica pensando, mas se ele mover uma ação, vai ser para a gente também que vai pedir para 6 meses.
Vale a pena eu dizer mova outra ação porque o objeto dessa ação já se exauriu com esse processo? É uma questão também, como eu disse, que a gente tem que refletir para depois decidir. Mas isso me preocupa. Seria uma maneira de você escolher em que justiça o processo correria. Pelo menos por essa decisão que eu tenho e posso mandar para vocês. Mas olha, como eu mencionei e soube que estava com os 30 minutos, não me preocupo com tempo para falar com qualquer um de vocês. Não me preocupo de maneira alguma de receber e-mails ou ligações ou mensagens de WhatsApp. Como disse para boa parte de vocês, logo no início da função judicante, no curso aqui da SMAP, que é no prédio antigo da Rua do Imperador, quando falei de ética, código de ética da magistratura, procedimentos, etc., de conduta do magistrado, eu sempre estou à disposição, sempre estarei à disposição. Esse material ao qual eu me referi, a jurisprudência do STJ, as jurisprudências aqui recentes, tudo de fevereiro, do TJPE, relacionados a 1, 2, 3, 4, relacionados a outros temas que eu mencionei aqui, posso enviar para vocês, sim, estou à disposição. Se for o caso também, eu entrego aqui ao pessoal da SMAP que faria essa entrega para vocês. Na minha época pretérita, a gente tinha e-mail, tinha grupo de SMS, grupo de e-mail e mandava para as pessoas. Mas estou à disposição de vocês. A minha titularidade é a primeira vara da Fazenda Pública aqui da capital. Todo dia, de segunda a sexta, eu estou aqui no fórum. Sou um dos primeiros a chegar no estacionamento. Hoje eu cheguei de 15 para as 7. Em regra, tenho audiência dia de sexta-feira aqui no Comitê de Regularização Fundiária e, eventualmente, dia de terça eu faço visitas a áreas invadidas, na medida que eu estou atuando também no Comitê de Regularização Fundiária, capitaneado pelo desembargador André Rosa, que foi também aqui da SMAP um bom tempo, com quem eu trabalhei um bom tempo. Então, estou à disposição, qualquer coisa, contem comigo para qualquer acréscimo, qualquer esclarecimento com relação a isso, e esse material aqui que eu utilizei estará também disponível para vocês. Bom dia para todos, bom trabalho, sigamos em frente. Saúde para todos. Muito obrigado.